Estamos indo longe. Boa noite, boa noite. Boa noite, Terumi. Boa noite, pessoal. Vão entrando. Quem já leu, né? Quem está lendo, ainda quem não terminou. Tan, 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 tan. Internet aqui não tá boa. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Está travando. Estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Por favor, respondam aí. Ok. Ok. Boa noite. Estão me vindo bem? Me vendo, me ouvindo? Ok, Saka. Obrigado. Kai está ouvindo muito bem. Muito bem, né? Estamos na 24ª lição, transformados pela verdade, né? Transformado pela verdade. Olha só, nós temos aqui já, nós já estamos no segundo propósito, ok? Terceiro propósito, gente. Você foi criado para ser semelhante a Cristo, né? Nós estamos falando sobre esse propósito, terceiro propósito. Semana passada foi como crescemos. Para crescer dói, né? Vocês ouviram lá. Boa noite, Edson. Boa noite, Débora. Tudo bem? Semana passada, gente, nós falamos como crescemos, né? A Regina falou sobre isso e nós vimos aí o quanto dói crescer. Não podemos fugir do crescimento. Não podemos fugir. Quem foge das dificuldades, dos problemas, dos desafios, nunca cresce, nunca cresce, né? Nunca cresce. A gente aprendeu que os ventos fortes faz bons marinheiros, né? Então, nós vamos agora trabalhar esse pilar, né? Assim, você foi criado para ser semelhante a Cristo. Jesus não fugiu. Jesus, ele encarou toda a sua dificuldade, todos os seus desafios. E nós, como cristãos, a gente precisa entender isso. A gente fala muito sobre isso, né? Nós falamos muito sobre isso. Eu acho que esse ano que nós estamos vivendo, o ano passado para esse ano, a gente tem falado muito sobre isso, assim, como nós temos vivido e qual é a semelhança que temos com relação a Jesus, né? E quais são os desafios da nossa vida que tem nos levado a ser parecidos com Jesus, né? E assim, quais são os desafios de Jesus que hoje nós devemos identificar e entender que esses desafios são para que a gente possa construir cada vez mais a nossa imagem e semelhança, né, de Cristo em nós. Então, nós estamos agora nesse propósito e esse pilar ele vai falar inteiramente sobre isso, né? Hoje nós vamos falar transformado pela verdade, né? É, você está respirando hoje, né? Você está bem, você está com saúde, você está vivo, né? Você está vivendo ou existindo? Por que nós devemos fazer essa pergunta? Porque tem muita gente se alimentando de tudo, menos de uma única coisa que nos faz viver verdadeiramente, que é a verdade de Deus, né? É a verdade de Deus. E nós vamos falar sobre isso hoje, ok? Muito bem, vamos dar início, né? Boa noite a todos, sejam bem-vindos e estejam comentando aí, né? Comente para que a gente possa acompanhar junto e para que eu possa ver o raciocínio de vocês, tá bom? Vamos orar, né? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por mais essa semana e por essa sexta-feira de mais uma live, daquilo que o Senhor desejosamente tem, ó Deus, nos dado a oportunidade de aprender, que é sobre o propósito de nossas vidas. Revela o nosso coração, revela a todos que estão aqui e aqueles também que virão, ó Deus, a ver essa live de alguma forma. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, fale conosco, ministra em nossos corações, que nós oramos e te pedimos agradecidos, graças a Deus. Amém? Vamos lá, transformado pela verdade. Mateus capítulo 4, versículo 4. As pessoas precisam mais do que de pão para a sua vida. Elas precisam se alimentar de cada palavra proveniente de Deus, né? Isso Jesus disse, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, que fala, que sai da boca de Deus. Então, vamos lá. Agora me entrego a Deus, ao nosso Deus maravilhoso, cuja palavra poderá moldar vocês para que sejam o que Ele quer e conceder a vocês tudo o que precisam nessa comunidade dos santos amigos. Atos 20 e 32. Então, esse capítulo ele fala uma coisa interessante. A palavra de Deus é maravilhosa. Todos nós, né, de alguma forma, estamos em contato com a palavra, ou seja, pela mensagem, ou seja, né, no devocional, ou seja, até mesmo através de filmes ou das redes sociais, que muitas pessoas têm ali as redes sociais, mas elas se alimentam bem. Elas se alimentam bem. É diferente de muitas pessoas que, às vezes, têm se alimentado de coisas fúteis, coisas que não vai trazer edificação nenhuma,
tem seguido pessoas, né, assim, que simplesmente, têm ensinado sobre coisas terrenas e nada de valor eterno, nada de valor eterno. Então essas pessoas que de alguma forma estão em contato com a palavra de Deus, esse capítulo é para essas pessoas, né, transformado pela verdade, porque pessoas que têm contato com a palavra, ou seja, têm informação, são bem informados, né, mas ainda não consegue acessar tudo que a palavra nos oferece. É mais ou menos aquela pessoa que vai para o restaurante, né, come muito rápido e acaba não degustando daquilo que é a melhor parte, né, que a palavra pode nos oferecer. Então, é sobre substituir mentiras pelas verdades eternas. A palavra de Deus, quando a gente aprende a lidar com ela, degustar a palavra, nós aprendemos isso. Substituímos as mentiras, os enganos, as informações que são contrárias à nossa vida com relação a Deus. Então, eu me lembro que antes mesmo de me converter, eu era católico e eu tive a oportunidade de ler a Bíblia. Eu li a Bíblia no Novo Testamento, apenas o Novo Testamento. Eu li ele 5 vezes, 5 vezes. Fiquei apaixonado e fascinado, né, porque eu tinha uma Bíblia e ela era desenhada e eu tive a oportunidade de lê-la. E eu fiquei apaixonado, eu tinha aquele livro na cabeceira da minha cama. O Evangelho eu li várias e várias vezes. E foi a palavra de Deus que transformou a minha vida. Eu perdi meu pai muito cedo, 9 anos de idade, e ali eu vi o evangelho me conduzindo, de valores e princípios que minha mãe tentava nos ensinar, e ela falava muito sobre a gente temer a Deus, a gente amar a Deus, da gente respeitar o próximo, falava muito sobre valores éticos e morais, sobre serem bem educados, e eu via que, assim, era 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 Deus desde aquela época cuidando das nossas vidas. Então, eu vi até minha mãe dizer assim: "Você vai ser padre, né?". Não fui padre, mas hoje eu sou pastor e eu dou graças a Deus por isso. Hoje eu glorifico a Deus, né, por tudo aquilo que ele me ofereceu através da minha mãe e através da oportunidade que eu tive também de estudar, né, o Novo Testamento, ter contato com a palavra. O que eu quero dizer é que, assim, a palavra informa, mas mais do que isso, ela transforma. E aí a gente precisa estar atento com relação a isso. Será que a gente só está bem informado? Ou a gente até tem a informação, mas a gente não tem dado aberto os olhos, né, vendo ela como verdade absoluta para as nossas vidas. Então é disso que esse capítulo vai falar, gente. É disso que esse capítulo vai falar. E a gente não pode falar de qualquer forma. A gente tem que trazer atenção, né, para essa informação que nós temos hoje aqui nesse livro. Uma coisa é certa, se você prestar atenção, sua vida muda a partir de agora com relação à palavra de Deus. Então nós vamos lá, a verdade ela nos transforma, e essa verdade absoluta, ela vem da boca de Deus, que é a própria palavra do Senhor, é a Bíblia, é as escrituras, como muitas pessoas chamam. Então o crescimento espiritual é um processo pelo qual substituímos as mentiras pelas verdades. O que que é a gente crescer espiritualmente falando? O Rick Warren ele dá ênfase nisso, é substituir, né, as mentiras pelas verdades eternas. Isso é espiritualidade. Eu queria até que você anotasse isso, esteja anotando. Né? Jesus mesmo ele orou em 17, João capítulo 17, versículo 17: santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. A santificação exige revelação do Espírito. Então eu leio a Bíblia uma vez, aí eu leio pela segunda vez. Quando eu estou lendo, quantas pessoas tiveram essa experiência? A gente lê pela segunda, terceira vez e ela fala diferente conosco. Por quê? Porque é a revelação do Espírito. Para o tempo que eu estou lendo, quando eu sou jovem, Deus revela de uma forma. Para o momento que eu estou mais maduro e estou casado, Deus revela de outra forma. Entende? Por quê? Porque a palavra de Deus é viva, não é um livro de informação, não é uma palavra, não é um jornal não é. A palavra de Deus ela é viva, é a palavra viva de Deus, porque ela é carregada pela pessoa do Espírito Santo, onde ele atua e ele transforma aonde ela é entregue, ou ela é aberta, ou ela é lida, ou ela é aceita. Entende? E eu quero fazer uma pergunta: a palavra de Deus é aceita no seu coração? Você aceita ela no seu coração, na sua você aceita ou você aceita só na cabeceira da cama? Ou você aceita somente sobre a mesa, né? Ou sua Bíblia ela está aberta no Salmo 91, né, apenas. E além de estar aberta, você nem sabe o que diz no Salmo 91. Nós precisamos pensar nisso. Aonde você deixa a sua Bíblia? Aonde você coloca? Tudo bem, hoje nós carregamos no smartphone, e isso é maravilhoso, a gente tem que usar tecnologia. Porque hoje facilita muito as nossas vidas, né, facilita a gente ter contato com a palavra o tempo todo. Você pode ir lá, né, e você consultar a palavra. Mas, mais do que isso, ela precisa estar em espécie nas suas mãos. Tem que ter livro, gente, tem que ter, você precisa folhear, você precisa
ter o toque, né, poder realmente ter a oportunidade de abrir e não ter mais nada a não ser a palavra. Você vai abrir no celular, entra uma mensagem, você parou, te distraiu. E muitas das vezes, até o diabo, ele usa isso como estratégia para distrair o momento que nós estamos, né, com a palavra em nossas mãos. Então desliga tudo. Você tem conseguido fazer isso? Você tem conseguido tirar tempo de qualidade para ler a palavra? Tempo de você estar orando, de estar buscando, de estar meditando na palavra? É isso que nós vamos aprender. Ok? A palavra de Deus é diferente de qualquer outra, ela é viva. Jesus disse em João capítulo 6, versículo 63, as palavras que eu disse são espírito e vida. Quando o Senhor fala, as coisas mudam. Tudo ao seu redor, toda a criação existe porque Deus disse. Tudo. Olha quem tá aqui, eu não posso deixar de dar as boas-vindas. Rafa, direto do Brasil. Deus abençoe sua vida. Marcelo, né? Davizinho. Gente, saudade de vocês. Então, olha só. A palavra de Deus, ela é vida. Tiago, observa, né, assim, observa só o que Tiago vai dizer. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Deus decidiu nos dar vida pela palavra da verdade. Por isso somos mais importantes de todas as coisas que ele criou. Você foi criado com um sopro de vida, mas mais do que isso, Deus te criou, ele nos gerou pela palavra. Nós fomos gerados pela palavra. Palavra do quê? Palavra de Deus. A palavra que saiu da boca de Deus. Você sabia que o seu nome é um chamado? A gente precisa, por isso nós devemos chamar os nossos irmãos, chamar uns aos outros pelo nome, né? Por quê? Porque Deus ele nos criou pela palavra e é importante a gente saber o que falar, saber como direcionar as nossas palavras e se direcionar uns aos outros. Nós não podemos chamar por apelido. Nós não podemos chamar as pessoas simplesmente por aquilo que a gente acha que ela é. A gente categoriza, né, as pessoas por aquilo que a gente mais tem afeto, ou simplesmente por uma atitude, um comportamento, ou pelo temperamento da pessoa. Nós não podemos fazer isso. Nós devemos chamar as pessoas pelo nome, porque a Bíblia fala, a própria palavra de Deus diz que Deus nos chama pelo nome. Palavra. Palavra, gente. Palavra. Ele diz e tudo se fez. A palavra de Deus é poderosa. E eu e você, como filhos de Deus, nós carregamos a essência do poder de Deus. Amém? Então, o Espírito de Deus usa palavras de Deus para nos tornar semelhante aos filhos de Deus. Por isso que nós devemos usar nossas palavras direcionando aquelas pessoas que estão à nossa volta. Você tem conseguido, né, assim como o Rick Warren ele vai falar aqui um pouco mais para frente, você tem conseguido usar as palavras de Deus que você carrega para direcionar outras pessoas, né, assim, para trazer paz? Faça uma reflexão na sua cabeça hoje, né, assim, será que você tem conseguido trazer alegria para aqueles que estão tristes? Durante a semana, será que você tem conseguido, né, dar conselho para uma pessoa que está desorientada? Será que você tem conseguido alegrar a vida de alguém pela palavra? Ou você só tem trazido tristeza, transtorno e problemas quando você abriu a boca durante essa semana? Temos que pensar sobre isso. Temos que pensar sobre isso. Porque aí a gente vai entender o quanto que da palavra está transformando as nossas vidas. O quanto a palavra está mexendo com as nossas emoções, conduzindo os nossos pensamentos, conduzindo a forma da gente falar uns com os outros. A palavra de Deus ela é viva, então ela tem que agir dentro de nós. Ela tem que trazer mudança dentro de nós. Mudança de comportamento, mudança de ver as coisas, mudança, sabe, de emoções. Precisa mudar. A palavra de Deus precisa mudar as nossas vidas. Por isso nós devemos nos alimentar cada vez mais daquilo que Deus construiu para que a gente pudesse conhecer mais Ele. Ninguém conhece Deus se não for através da sua palavra. Ninguém vai conhecer Deus na sua essência. Olha só, quem lê muito a Bíblia não se torna melhor do que ninguém, mas vai ficar mais sensível em conhecimento de Deus. Entende? Quem jejua, quem jejua, não é melhor do que ninguém. Não vai ser melhor que ninguém. Mas com certeza a pessoa que jejua, a pessoa que ora, vai ficar mais sensível ao mundo espiritual. Amém? Então, assim, a palavra de Deus, ela traz para a gente essa orientação de como a gente acessar as coisas espirituais. A gente está falando, quando se fala da palavra de Deus, a gente entende também que ela nos instrui como viver na terra, mas mais do que isso, ela nos aponta para aquelas coisas que são realmente de valor, as coisas que têm valor eterno. Amém? Então, é importante a gente pensar o quanto da palavra de Deus está agindo nas nossas vidas. A palavra de Deus é o alimento espiritual do que você deve se alimentar para cumprir o seu propósito. Se nós temos um propósito e nós não sabemos como executar,
É a palavra de Deus que vai nos orientar, gente. É a palavra de Deus que vai dar direção para nós. É a palavra de Deus que vai deixar a gente sensível às oportunidades e situações contrárias ou a favor do nosso propósito. Então, aqui mesmo a palavra de Deus ela é vista como símbolos, tem vários símbolos, né, na palavra, né, de Deus que mostra o que significa a palavra. E uma delas aqui, ela fala que a palavra é o mel, a palavra é pão, a palavra é alimento, a palavra é sólido, a palavra é alimento sólido e a palavra é leite, mas também a palavra é água, e a gente vai ver, né, Deus ele trazendo vários símbolos para que a gente possa pensar. Então, o que que a gente precisa entender hoje? Que a palavra, a Bíblia, as Escrituras que está nas suas mãos não é um livro qualquer, não é uma informação qualquer. Eu abro até exceção aqui, quando alguém está falando da palavra, não importa se essa pessoa está falando asneira, eu ainda ouço, sem julgamento, sem julgamento. E aí depois eu posso até discordar, mas se ela está lendo a palavra, eu já vi gente pregando a palavra contrária, né, ao verdadeiro sentido que ela queria dizer, mas eu trazendo para mim um aprendizado, entende? Então a palavra a gente vai ver aqui mais para frente o Rick Warren dizendo sobre isso. Ele vai falar, né, assim, não importa o quanto você estuda, às vezes você está estudando tanto, mas você não está colocando em prática, né? E esse é um dos maiores problemas. Então você tem muita informação e pouca prática, ou seja, você não tem transformação na sua vida. Ah, olha, deixa Deus ministrar no nosso coração hoje. Vamos lá, permanecendo na palavra de Deus. Existem mais Bíblias impressas hoje do que no dia que jamais houve no passado. Mas de nada vale a Bíblia na estante. De nada vale, aberto no Salmo, né, 91. Milhões de fiéis assolados pela anorexia espiritual, morrendo de fome, com alma subnutrida. Para se tornar um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da palavra de Deus se torna saudável discípulo de Jesus. Deve ser a prioridade máxima das nossas vidas. Gente, hoje nós somos filhos, mas para ser filho, todo filho se alimenta da palavra de Deus. Para se alimentar da palavra de Deus, precisa ouvir aquilo que Jesus está dizendo. Então, quem não se alimenta do evangelho não é discípulo de Cristo. Não é discípulo, porque Jesus mesmo ele vai falar sobre isso. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, verdadeiramente serão os meus discípulos. Ou seja, quem permanece em Jesus é aquele que traz a palavra para dentro de si e lembra da palavra. Então, Jesus ele disse assim, ó, quer ser meu discípulo, tem que guardar a minha palavra em vós. Permanecer na palavra de Deus inclui 3 atributos. Vamos lá, 3 atitudes principais. Devo aceitar sua autoridade. A Bíblia deve se tornar um critério definitivo para minha vida. Bússola. Então, assim, não tenho que ter dúvida. Eu tenho que ou eu aceito ela definitivamente, assim como você aceitou a sua esposa, aceitou o seu marido, ou como você aceitou a sua mãe e o seu pai, mesmo não conhecendo tudo deles, ou você descarta definitivamente. Não tem meio termo. "Ah, eu acredito em Gênesis, eu não acredito, mas eu acredito no Evangelho". Porque Gênesis, quem escreveu Gênesis? Gênesis é um livro antigo, não sei quem escreveu, né. Agora, assim, Jesus sim, Jesus, o mundo inteiro conhece, existe, né, assim, existe muitas provas, né, da sua existência, da geografia que Jesus esteve, né. Ou você acredita em tudo, ou você por que acreditar? O que que acreditar? É dar crédito, entende? Eu acredito, eu dou crédito a isso. Então não tem meio termo, ou você, não existe morno, né, ou você é frio ou você é quente com a palavra de Deus. Amém? E Rick Warren ele fala justamente sobre isso. Não adianta você acreditar meio termo e você descartar o resto. Por mais que você discorde, busque em Deus a direção. Senhor, revela. Revela para mim a verdade sobre isso. Revela para mim os fatos. Revela. Foi isso que eu tenho feito. E aqui ele conta até um pouco da experiência do Billy Graham. É extraordinário o pastor Billy Graham, considerado o maior pastor evangelista dos Estados Unidos ou do mundo. Ele viajou o mundo inteiro, conheceu todos os países. Ele foi conselheiro, gente, conselheiro de todos os presidentes, né, assim, dos Estados Unidos até a época que ele faleceu. Então, muitos dos nossos problemas, ocorrem porque baseamos nas nossas escolhas em créditos duvidosos. Então, porque a gente duvida, né, então isso vem da nossa cultura. E Rick Warren ele fala isso. Todos estão fazendo isso, a tradição por exemplo, assim, da cultura é assim, todos estão fazendo isso, vamos fazer também. Na tradição, sempre fizemos isso, né. Aí razão, isso parece lógico, né. Se não é lógico, se não parecer lógico, eu não acredito. Emoção, para mim é coisa certa, é ser feita é isso. Então tudo isso, ela demanda uma dúvida. E a palavra de Deus, ela não funciona na nossa vida se houver dúvida, tem que ter certeza.
Que é a fé? A fé, em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e prova das coisas que não vemos. Então, a fé é a certeza. É certeza, não é dúvida. Não tem dúvida. Não tem dúvida. É ter certeza. Então eu tenho que ter certeza das coisas que se esperam e prova daquilo que não vemos. Eu não tenho prova de tudo, mas eu creio. Entende? Você tem prova? Você tem prova de que de quem realmente, né, descobriu o Brasil? Você não estava lá. Como que você tem prova, né? Por que que você acredita? Por que que você dá crédito, né, nisso? Por quê? Porque você acredita, você tem essa certeza. A certeza é uma decisão, a fé é uma decisão. Não dá para conhecer a palavra de Deus, não dá para desfrutar de tudo que Deus tem para as nossas vidas, se nós não tivermos certeza. Temos que ter fé. Tenho que ter fé. Olha só, nos primeiros anos do seu ministério, Billy Graham, olha que coisa interessante. Nos primeiros anos do ministério de Billy Graham, Graham atravessou um período em que lutava com as suas dúvidas sobre veracidade e autoridade da Bíblia. Então, Billy Graham passou por uma dúvida. Mesmo sendo pastor, no início do seu ministério, começou a duvidar da palavra. Consegue imaginar? Será que acontece isso com você? Numa noite enluarada, ele caiu de joelhos e disse a Deus que, apesar das passagens confusas que compreendia, daquele momento em diante, depositaria confiança total na Bíblia como uma única autoridade para a sua vida e seu ministério. Daquele dia em diante, a vida de Billy Graham foi abençoada com extraordinário poder e eficácia. A decisão mais importante que você pode tomar hoje é estabelecer o que exercerá a autoridade máxima sobre a sua vida. Decida que, independentemente da cultura, tradição, razão ou emoção, você escolhe a Bíblia. Escolha a palavra de Deus como autoridade definitiva para a sua vida. Estabeleça que antes de tomar qualquer decisão, você pergunta: o que a Bíblia diz a respeito? Maravilhoso ouvir esse testemunho de Billy Graham, porque quem não conhece deveria assistir. Tem até um documentário na Netflix que você deve assistir e está disponível também no YouTube. O Embaixador de Deus. Veja lá que está toda a história de Billy Graham. Aí você vai ver do que nós estamos falando. Vai evidenciar tudo isso. Né? Assim, um menino que começou simplesmente orando e pedindo a Deus para que Deus o abençoasse, para que ele pudesse pregar o Evangelho. E dali em diante você vai ver a história, vai ver todos os seus desafios e se tornou um grande pregador, né? Onde os presidentes buscavam conselhos com ele. Então não se tratava mais daquilo o que eu acho. Ah, eu vou dizer assim o que eu penso. Não. As pessoas confiavam em Grã. Por quê? Porque a palavra, ela sempre traz a verdade. A palavra de Deus, ela traz a verdade, ela transforma as nossas vidas pela verdade. E isso deu o quê? Evidência de que Grã, ele tinha sabedoria para poder aconselhar. Você já parou para pensar nisso? O quanto que a palavra de Deus traz para a gente, no sentido de sermos abençoados e podermos abençoar as pessoas? Sabedoria. Gente, sabedoria é diferente de inteligência. Inteligência você adquire. Você é inteligente. Inteligência nós adquirimos estudando. Mas o propósito de Deus é nos dar sabedoria. A sabedoria que vai direcionar a vida de todos nós e das pessoas que estão à nossa volta para a verdade. E verdade que estão diante de nós que ainda a gente não consegue ver. Deus, através da sua palavra, já nos orienta a respeito de tudo que pode acontecer e de tudo que está acontecendo. Não tem como nós ficarmos ansiosos se nós estivermos vivendo a palavra de Deus. Muita gente ansiosa hoje. Assim, na vida hoje, se você for analisar, muitas pessoas ansiosas, preocupadas com o futuro. Leia Provérbios. Provérbios vai nos ensinar. Ah, mas eu não sei, é muito difícil. Eu ouço as pessoas falando, nossa, como é difícil compreender as pessoas. Eu me frustro demais com as pessoas. Eu me engano demais com as pessoas. Leia Provérbios. Leia Provérbios. Provérbios, você lendo Provérbios inteiro, todos os dias. Ali você não vai ter ansiedade, você não vai ter frustração, você não vai ter expectativa de ninguém. Entende? Você não vai ter frustração, amargura, ressentimento, tudo isso, gente, não vai fazer parte da nossa vida mais. Porque ali você vai se conhecer, você, primeiramente, o Provérbios te denuncia e depois ele mostra como você pode lidar com as pessoas. Amém? Amo a palavra. Você ama a palavra? Coloca aí no chat, se você ama a palavra. Então vamos lá, né? Creio em tudo o que concordar, a lei e no que está escrito, né, nos profetas, né? Isso Paulo ele disse, né, a respeito da fé. Então assim, devo assimilar sua verdade. Não basta acreditar na Bíblia. Devemos impregnar nossa mente de seus ensinamentos de forma que o Espírito Santo possa transformar com a verdade. E existem 5 maneiras de fazer isso: receber, ler, pesquisar, memorizar e refletir sobre ela. Então nós vamos lá para a primeira, né? Então o que que a gente precisa? Ter a palavra na nossa mente ou no nosso coração. E aí nós precisamos o quê? Impregnar na mente. O que que é impregnar? Aí entra tudo isso. É receber, ler, pesquisar, memorizar, refletir.
Mentalizar a palavra. Quando a gente mentaliza a palavra, o Espírito Santo vem e transforma. A gente passa a fazer parte da palavra de Deus. Então, para que isso aconteça, anote aí. Primeiro, né, você deve receber a palavra de Deus quando ouve e a aceita sem reservas. A parábola do semeador, Jesus ele explica sobre a parábola do semeador e ele deixa bem claro a respeito de alguns terrenos ali que representam o nosso coração. Representa totalmente o nosso coração. Então, vamos lá. Ó. A palavra do semeador ilustra como a nossa receptividade determina se a palavra de Deus irá criar raízes ou não, né, nas nossas vidas e dar frutos. Jesus identifica 3 atitudes da rejeição, 3 atitudes que rejeita, tá? Mente fechada é a beira do caminho, né? Caiu na beira do caminho, o diabo foi lá e pum, comeu. Por quê? Estava com a mente fechada. A palavra caiu, bateu, ficou em você, né? Mas aí não teve profundidade nenhuma, então a ave de rapina vem lá e leva embora. Mente superficial, solo pedregoso, né? Assim, coração endurecido, não quer quebrantar o coração para receber um conselho, algo novo, uma nova informação. Vem com o coração endurecido por algum motivo. E aí o que que acontece? Diante disso, né, ali diante do sol, ela se queima, a semente queima, porque não tem como criar raízes profundas. E Jesus ele fala da mente distraída, é aquelas entre os espinhos, que recebe a palavra, mas os espinhos, as ofensas, o ressentimento, ou qualquer outra coisa que pode ser contrária, né, aquilo que a gente pode exercer misericórdia, amor e perdão, os espinhos sufocam a palavra. Então a palavra até caiu, ela começou a criar profundidade, mas ela é sufocada, então ela não tem como crescer e não cria, né, assim, raízes e muito menos gera fruto. Em seguida, ele vai advertir: considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Então a gente precisa estar atento ao que nós como nós estamos ouvindo. Às vezes a gente ouve a palavra e a gente simplesmente assim fecha os ouvidos, porque a gente está preocupado, a nossa mente está vagando em tantas outras preocupações, entre tantas outras coisas. Gente, o judeu é maravilhoso. Enquanto eu estava lendo aqui, eu estava vendo assim, o judeu ele pega a palavra em espécie, ele acompanha com o dedo. Primeiro que ele lava as mãos. Gente, os judeus lavam as mãos para tocar na Bíblia. Eles colocam o dedo e vai acompanhando com o dedo. Enquanto acompanha com o dedo, eles começam a balançar a cabeça. Por quê? E eles começam a falar, ler em voz alta. Eles não leem se não puderem falar em voz alta. E eles leem. Por quê? Porque eles estão querendo, através de todos os sentidos, tocar a palavra. Visão, audição, tato, sabe? E se movimentam o tempo todo. Por quê? Porque eles amam a palavra. Por quê? Salmo 119, 105, igual a Débora colocou aqui: lâmpada para os meus pés é a luz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Porque eles têm certeza, eles falam: olha, sem a palavra a gente não pode viver. Sem a direção de Deus, sem a instrução divina, nós não podemos viver. Então, como que você tem dado valor à palavra de Deus? Né? E é importante você notar, até quando você vai poder ter a palavra de Deus em suas mãos? Nós não sabemos, nós não sabemos. Tiago, irmão de Jesus, ele diz assim: ó, num espírito humilde, gentil, modesto, receba de bom grado a palavra implantada e arraigada no coração. Tem poder para salvar qualquer alma. Então a palavra de Deus, em Tiago capítulo 1, versículo 27, ele diz isso. A palavra de Deus ela tem poder para transformar a nossa alma. Então é importante que nesse primeiro ponto a gente possa entender aqui que nós precisamos receber a palavra. Como que você tem recebido a palavra? Como que você tem recebido? Às vezes você ouve a palavra ouvindo outras coisas também, né? Não, dê prioridade. Pare, porque a palavra de Deus ela é santa. Ela é santa. Segundo, por mais de 2000 anos na história da igreja, somente o líder da comunidade eclesiástica podia ler a Bíblia pessoalmente. Mas agora milhões de pessoas têm acesso a ela. Apesar disso, apesar de todo mundo ter acesso à palavra de Deus, não é de admirar que não cresçamos, não nos desenvolvemos espiritualmente. Por quê? Não se pode assistir, porque ele deixa bem claro assim, não é de admirar que nós não cresçamos. Por quê? Porque às vezes a gente está tentando ler a palavra, mas assistindo TV, né? E aí, se você for analisar, tem gente que gasta muito mais tempo assistindo TV ou vendo, né? Hoje é o celular, gasta muito mais tempo, mas não consegue gastar 3 minutos com a palavra de Deus. 3 minutos lendo a palavra de Deus. Então não tem como crescer. Gente, não tem como crescer. Nós nos alimentamos como? Quais são as portas de entrada para a nossa alma? Se a palavra de Deus transforma a nossa alma, vamos lá. Rick Warren ele nos alerta sobre isso. Como que nós podemos transformar a nossa alma? Como que a gente pode alimentar a nossa alma com a palavra de Deus? Se a nossa alma que precisa ser transformada, porque o nosso espírito está pronto,
né? Jesus ele fala assim: vigiai e orai. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a alma, né? Ela é fraca, a carne é fraca. Quais são as portas de entrada para nossa alma? É a nossa visão, é a nossa audição, é o nosso paladar, o nosso olfato, o nosso tato. Entende? Tudo isso é porta de entrada. Entende por que que nós devemos parar tudo para ler a palavra e dar atenção? Esse momento que você está fazendo. Tenho certeza, a maioria das pessoas estão fazendo muitas outras coisas e tentando ouvir o que a palavra de Deus está dizendo. Está deixando a melhor parte para depois. Entende? Então, assim, a forma como a gente reverencia a palavra de Deus é o resultado que ela terá nas nossas vidas. Gente, isso é muito sério, isso é muito sério. Nossas vidas precisam mudar a partir de hoje, acerca da palavra de Deus. Se você não tem uma Bíblia, você precisa tê-la. Você precisa riscá-la, você precisa anotá-la, você precisa. Deus precisa ver o seu esforço em conhecê-lo. Porque num momento como esse, a gente pede tantas coisas para Deus, sendo que Deus ele disse assim: "Olha, era o mínimo, era a minha palavra, na minha palavra tem tudo isso que você está me pedindo. Se você tivesse lido, você já sabia como seriam as coisas, e você não estaria nem me pedindo por uma coisa que eu já te dei". Palavra de Deus. O segundo, que aqui a gente está lendo, é o quê? Que a gente precisa ler, precisa ler. Apesar disso, muitos fiéis, mais dedicados à leitura jornal diário do que à leitura bíblica. Hoje ninguém nem jornal lê, né? Porque se, assim, se a gente lê esse jornal, a gente precisaria ver que nós precisamos ler a palavra. Porque o mundo, se você for analisar hoje, está caminhando para aquilo que é o cenário apocalíptico, é o cenário do fim dos tempos. Então a gente teria que ler a palavra para poder compreender. Mas se nós estivéssemos lendo os jornais, pelo menos, né? Muitos dos que afirmam crer na Bíblia, de capa a capa, jamais leram de uma capa a outra. Mas se você separar 15 minutos do seu dia para ler a Bíblia em um ano, você terá lido ela inteira. Gente, se você for analisar 15 minutos. Esse ano eu estou atrasado com a minha leitura bíblica. Atrasei, mas eu tenho certeza que eu consigo tirar esse atraso. Mas se você for analisar, não precisa ser peso, não precisa correr 15 minutos. 15 minutos. Quanto dos nossos 15 minutos a gente joga fora, né? Para pensar. Ah, esse livro é maravilhoso. Se você eliminar algum programa de televisão por 30 minutos todos os dias e substituí-lo pela leitura bíblica, completará 2 leituras das escrituras no período de um ano. 2 leituras, você vai estar lendo 2 vezes. 2 vezes. A leitura diária da Bíblia manterá ao alcance da voz de Deus. Por isso Deus orientou os reis de Israel manterem por perto a cópia da lei. Tanto que Davi ele fala sobre isso, né? Ele deverá guardá-la consigo de todo o tempo e tê-la todos os dias da sua vida. Deuteronômio 17:19. E aí a gente vai ver Davi, ele falando que ele ama a palavra de Deus, né? Ele fala assim que ele jamais ia apartar da sua boca a palavra de Deus. Então, o segundo é ler, né? O terceiro é pesquisar. Como que a gente faz? A gente tem que pesquisar, estudar a Bíblia, outra forma prática de permanecer com a palavra de Deus. Pesquisa, gente. Pesquisa. Da mesma forma como você pesquisa lá como que faz um bolo no Google, da mesma forma como você pesquisa lá, né, assim, quanto que tá o sapato, a blusa, da mesma forma como você pesquisa a bolsa, né, da mesma forma como você pesquisa na Shein, né, da mesma forma como você pesquisa no IKEA, da mesma forma, pesquisar a palavra de Deus. Às vezes a gente lembra, mas não sabe a referência. Pesquisa, pesquisa. Hoje é tão fácil, né? Você tem o celular, pesquisa. Então, quando você pesquisa, você estuda, você aprende mais. A diferença entre ler e estudar a Bíblia implica duas atividades adicionais: fazer perguntas sobre o texto e anotar suas impressões. Faça pergunta como se você tivesse. Você não é a pessoa que duvida, mas assim, faça uma pergunta duvidando. E aí você mesmo responda, né? Se a palavra de Deus, né? Se a palavra é de Deus, por que que os homens escreveram? Né? Se a palavra é de Deus, né? Por que que por que que existe 40 autores? Bom, isso já é teologia, acho que nem isso, assim, muita gente não sabe. Mas assim, se a palavra de Deus, por que tantos escritores? Se a palavra de Deus, por que 66 livros? Se a palavra de Deus, por que se divide em dois testamentos? Ele falava no Velho, mas não fala no Novo, ou ele fala no Novo e fala no Velho? Então, assim, quando você começa a fazer esse tipo de pergunta, quanto mais perguntas e mais respostas você procura, aí você vai aprender muito. Você vai crescer muito, gente. Eu digo isso porque até hoje eu faço isso. Até hoje. É como se eu fosse o incrédulo, entende?
Então eu começo a fazer perguntas, começo a fazer perguntas. E tem coisas que eu realmente não compreendo. E então eu começo a perguntar, perguntar, questionar, questionar. E aí eu vou hoje para a pesquisa que está muito rápido, né? E aí eu vou ver várias visões diferentes. E ali o Espírito Santo de Deus me direciona para a resposta certa. Pesquisa. O espaço não me permite explicar diferentes métodos de estudo bíblico. Aqui ele fala, tem vários métodos, mas ele deixa 5. Se você pegar um desses 5, querido, você vai crescer muito, você vai desenvolver muito, você vai se aproximar mais de Deus. O segredo de um bom estudo bíblico consiste simplesmente em aprender a fazer perguntas certas. Métodos diferentes usam perguntas diferentes. Você descobrirá muito mais se parar e fizer perguntas simples como quem, o que, quando, onde, por que e como. Então, essas perguntas faz com que a gente aprenda a aprofundar cada vez mais o nosso conhecimento na palavra de Deus. Ok? A quarta, memorizar. Precisamos memorizar a palavra de Deus. A sua capacidade de memorizar é uma dádiva concedida por Deus. Olha só, Deus nos deu a capacidade de memorizar todas as coisas, mas a gente memoriza poucas coisas que ele falou. Meu Deus, né? Você pode achar que tem memória fraca, mas na verdade é que memorizou milhões de ideias, verdades e fatos, imagens, mas menos a palavra de Deus. O comum é que você se lembre que é importante para você. Gente, quantos versículos você tem, né? Eu acredito que todo mundo tem um versículo que ama e já memorizou dentro de você. E esse versículo faz a diferença na sua vida. Sim ou não? Coloca aí. Testemunha isso, porque eu sei, porque as pessoas elas falam dos versículos. Agora tem gente que para simplesmente aí e não se enche, não se preenche mais, né, de mais versículos, de mais verdades, né, para sua vida. Pastor Eibil, eu amo assim ouvir as mensagens dele. Ele fala assim: se você está com problema financeiro, então memorize versículos financeiros. Se você está com problema de saúde, memorize então versículos de cura, de milagre. Se você está com problema de incredulidade, então comece versículos de fé. Se você está com problema no seu casamento, assim, comece a memorizar, né, os versículos de casamento. E por aí vai. Entende? Memorizar. Memorizar por quê? Porque se você faz um esforço grande para memorizar, gente, Deus ele vê isso. Se as palavras dele estiverem em nós, tudo que pedir lhe será concedido. Jesus ele fala: se eu estiver em vós e as minhas palavras estiverem em vós, sereis meus discípulos. Sereis meus discípulos. Ah, mas não consigo memorizar. Mas você memoriza. Todo mundo tem um número do CPF na cabeça aqui. Todo mundo tem um número de telefone na cabeça. Memorizou. Por quê? Porque era importante. E a palavra de Deus? E a palavra de Deus, o quanto é importante? Gente, não tem desculpa. Eu estou sendo enfático aqui, mas assim, é porque Deus deseja fazer isso. Deus deseja fazer isso. Despertar o nosso coração. Né? Depois, tantas as músicas, olha quantas músicas a gente consegue memorizar, né? Então falta o quê? Priorizar aquilo que é importante. Existe enormes benefícios memorização do versículo bíblico. Eles ajudam a resistir às tentações, ouve aí, tomar decisões sábias, reduzir o estresse, ganhar confiança, dar bons conselhos e compartilhar sua fé com os outros. Muito mais do que isso, a memória é como um músculo, então a gente precisa exercitar, né? Escrevendo-os em um pequeno cartão que você possa levar com você, você vai aprender a memorizar muito mais. Então escreve um versículo, ou coloca o versículo que você precisa memorizar, coloca um print dele no seu celular. De vez em quando você abre, você olha, você memoriza, você abre, você olha e memoriza. Deus está olhando para você nesse momento falando assim, como ele ama a minha palavra, como ela ama a minha palavra. E eles estão tentando guardar a minha palavra, porque eles dão valor à minha palavra. Da mesma forma como dá valor, né, para esses números de conta de banco, esses números do conta de celular, né, do celular, esse número. Então, é isso. Deus ele olha o nosso coração e o nosso esforço. Comece selecionando alguns dos versículos bíblicos transcritos no livro que falaram no seu coração, nesses mesmo que a gente leu. Entende? Então, olha só, você pode memorizar as escrituras em qualquer lugar, enquanto estiver trabalhando, fazendo exercício físico, dirigindo, é você priorizar. Amém? Os 3 elementos principais. Quais são os 3 elementos principais e essenciais para a memorização das escrituras? Repassar, repassar e repassar. Então não pode ficar com você. Você memorizou o versículo? Coloca ele no post do seu Instagram, das suas redes sociais. Né, assim, você memorizou? Põe no grupo de mulheres, põe no grupo de homens. Você memorizou o versículo? Envia mensagem para algum dos seus amigos, alguém da família, pai, mãe, tio, tia, envia, envia. Então, o quarto é memorizar. E o quinto e último, refletir sobre a palavra de Deus. O que a Bíblia chama de meditação, né? Meditação. Meditar na palavra de Deus. Para muitos, a ideia de meditar evoca a imagem de alguém provocando um estado de consciência neutra, deixando a mente fluir, né? Mas não é bem isso não. A meditação é um pensamento concentrado.
A gente se concentra naquele pensamento, a gente dedica atenção. Dedicar atenção a uma informação, dedicar atenção a um pensamento, né? Quando você faz isso, você está se concentrando naquilo, isso é meditação. Isso é meditação. Então, é até interessante que ele coloca aqui, né? Como foi dito no capítulo 11, ele diz assim: se você sabe se preocupar, já é uma meditação. Se você está se preocupando demais com uma coisa, focado demais num problema, você já está meditando. E eu digo mais, né? Eu sempre falo isso. Você meditar demais, se concentrar demais num problema, é fé ao contrário. É fé de que vai dar errado. Ah, eu não quero que aconteça, não quero, não quero, não quero, não quero. Ai, Senhor, se afasta isso de mim. Senhor, Senhor, você dedicou muita atenção, você está gerando fé. Porque seu coração está ali, seu pensamento está ali, está tudo focado. Tudo que Deus pede, que é o nosso coração e a nossa mente, que para o bem, a gente deveria dar atenção e concentração e meditação, a gente faz isso para o problema. Quando nós fazemos isso para o problema, pronto, vai acontecer. É fé de que vai dar errado. Entende? Então, a meditação é isso. Não é um outro hábito, é o quinto, é você refletir, meditar profundamente. Amém? Segundo a sua imagem, estão sendo transformados de glória em glória cada vez maior quando nós meditamos. À medida que utilizamos o nosso tempo para contemplar a verdade de Deus, espelhamos realmente o exemplo de Cristo, porque Jesus fazia isso. O motivo pelos quais Deus chamou Davi, né, de homem segundo o meu coração, está em Atos, capítulo 3, versículo 22. O que Davi tinha prazer em meditar na palavra de Deus. Ele disse assim, ó, como amo os teus ensinamentos, medito nele dia e noite. Olha só, Davi, quem era Davi? Davi cometeu tantos erros gravíssimos. Hoje ele era excluído pela sociedade. A igreja não aceitaria ele. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele amava a Deus, ele cantava para o Senhor, ele fazia, né, as suas meditações, poesias, e ele fazia cânticos e cânticos para celebrar e glorificar a Deus, para poder manifestar quem Deus era, para poder expressar o amor de Deus, os seus atributos, os seus sentimentos. Davi, ele fazia isso. Por quê? Porque ele amava a Deus, e ele amava a sua palavra. Aqui ele deixa bem claro, medito na sua palavra, dia e noite. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, era o que ele dizia também, né? Então, refletir seriamente a verdade de Deus é a chave para obter respostas às orações e o segredo para uma vida bem-sucedida, queridos. Quando você está com ansiedade, você está depressivo, você está com problema, comece a declarar a palavra, comece a declarar a palavra. Comece a falar a palavra de Deus. Então, assim, Deus, ele ouve as nossas orações, sim, mas quando nas nossas orações há a palavra dele, ele pega e ele para e ele diz assim: espere, é a minha palavra que ela está dizendo, é a minha palavra que ele está dizendo. Então, assim, se a minha palavra foi lançada, ela tem que se cumprir. E aí é a hora que ele dá ordem aos seus anjos. Entende, gente? E o mundo espiritual só pode ser entendido através da palavra de Deus. A nossa vida espiritual, ela só se desenvolve, só cresce se nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Se nós estarmos vivendo a palavra de Deus. Devo pôr em prática os princípios das Escrituras. Você, depois disso, responda, será que a gente vai continuar dando desculpas, né? Ou a gente vai seguir um desses passos? Porque aqui, no final, diante desses 5 passos, ele diz assim: devo pôr em prática os princípios das Escrituras. Podemos receber, ler, pesquisar, memorizar, refletir a palavra de Deus, mas tudo será inútil se falarmos em pô-lo em prática. Se nós falharmos em pô-lo em prática, nós devemos realmente dizer claramente que nós estamos brincando com Deus. Esse é o passo mais difícil, porque Satanás ele luta contra aquele que tem muita intensidade, aquele que se agarra, aquele que realmente recebe a palavra. Ele não se importa se você frequenta os estudos bíblicos, que você não pratica, ele tem medo de você praticar. Ele tem medo de você praticar o que você aprendeu. É isso. Aqui, Rick Warren ele fala sobre isso. Ele deixa bem claro. Ele coloca assim: devemos nos tornar praticantes da palavra. Esse é o passo mais difícil, porque Satanás ele luta contra aquele, não luta contra aquele com muita intensidade, aquele que realmente ama a palavra e começa a praticar aquilo que aprendeu. Então, toda vez que você colocar em prática tudo aquilo que aprendeu, você vai estar muito forte, você vai estar com a armadura de Deus, mas também eu quero que você entenda que no mundo espiritual, você vai ser um perigo para o inferno. Um perigo para o inferno, porque você tem códigos que carrega com você. Palavra de Deus, a palavra viva, onde ela pode discernir aquilo que é alma e espírito juntas e medulas, faz divisão, precisamente, de forma eficaz, sem cortar mais para lá, sem cortar mais para a direita ou para a esquerda. É eficaz. É o que a palavra de Deus diz. Agora, olha lá, a palavra de Deus, Paulo fala que a letra
não está aqui, mas assim, Paulo ele vai dizer, ele dá orientação, olha, assim, cuidado para você não estudar tanto, porque a letra mata, entende? Tome cuidado com isso. Em qual sentido? E é interessante que Rick Warren ele coloca uma frase aqui que eu tenho que ler. Ele diz o quê? Enganamos a nós mesmos quando presumimos que assimilamos a verdade apenas por tê-la ouvido ou lida ou estudado, ok? O fato é que, ocupado em frequentar aulas, seminários, conferências bíblicas, você pode não ter tempo de pôr em prática o que aprendeu. Ou seja, esquece-se do que aprendeu enquanto se prepara para o estudo seguinte. Sem a prática do estudo bíblico é inútil na nossa vida. Jesus disse: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Então, Jesus também destacou que as bênçãos de Deus provêm da obediência à verdade, mas não apenas em conhecê-la. Ele disse: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se praticarem. João capítulo 3, versículo 17. Jesus ele fala assim: olha, bem disseste, ele fala para os fariseus, vocês estão falando a palavra. Agora vá e faça o mesmo. Outra hora ele vai falar assim: bem disseste. É isso mesmo que você disse. A palavra de Deus ela diz isso. Por isso vocês estão próximos ao reino de Deus. Porque sabia, mas não praticava. E agora Jesus, em João 13:17, como acabamos de ler, ele continua dizendo também assim: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se praticarem. Então não adianta aprender a palavra, não vai ser feliz quem não praticar. A prática. Querido, Deus está nos orientando. Pratique a palavra, seja praticante. Não seja ouvinte apenas. Seja praticante. Pare de estudar a palavra para poder mostrar que você conhece, que você sabe, mas coloque em prática a palavra de Deus. Comece a estudar, mas com a intenção de praticar. Outra razão que nos faz evitar a aplicação pessoal da palavra de Deus é a possibilidade de que isso seja difícil, até mesmo doloroso. Não é, a palavra de Deus, ela expõe nossas motivações, aponta nossas faltas, repreende nosso pecado e espera que nos transformemos. Enquanto a gente está lendo a palavra, ela está confrontando a nossa vida. Ela está mostrando muitos erros em nós, forma de viver, para que a gente possa viver dentro do nosso propósito. Então ela vai trazer essa transformação na nossa vida, transformação na forma de pensar, de sentir, de falar, de ver as coisas. Deus vai colocar misericórdia nos nossos ouvidos, vai trazer os olhos dele para que a gente possa olhar também com misericórdia, com perdão, com compaixão. Entende? A palavra de Deus é a única coisa que transforma o ser humano. É a única coisa que pode transformar a sociedade. É a palavra de Deus. É a verdade da palavra de Deus. Nós queremos ser transformados pela palavra de Deus, então nós devemos priorizar a palavra. Priorizar a palavra. Faz parte da natureza humana resistir às mudanças. Por isso, a prática da palavra de Deus é uma tarefa difícil. Essa é a razão de ser tão importante discutir com outras pessoas e aplicar os ensinos da própria vida. Por isso, precisa ser praticado. Porque é difícil. É difícil, não é fácil. Então, precisa ter prática, precisa ser o quê? Exemplo vivo. A própria palavra de Deus diz que nós somos cartas vivas, enviada a outra pessoa. Então, você é uma carta com remetente, entende? Então, você tem um destino, a sua vida tem um destino. O propósito das nossas vidas é chegar a esse destino. A sua vida é para ser uma carta lida por outras pessoas, pelo seu vizinho, pelo seu amigo, pelos seus pais, pelos familiares. Nós temos esse propósito. Por isso, Deus precisa que a nossa vida seja transformada, o nosso coração seja transformado pela palavra dele, para que a gente chegue com essa carta bem escrita, para que as pessoas possam ver. Sabia? Você está sendo lido. Você está sendo lida. Não é como enfatizar suficiente o valor de fazer parte de um grupo de estudo bíblico. Sempre aprendemos com verdade compartilhada uns aos outros. Por isso que, volto a dizer, Jesus ele disse assim: quem vê o filho vê o pai. Então nós somos a carta. Nós somos a carta. Aonde tiver um discípulo de Cristo, se o discípulo é de Cristo, então essa pessoa ela é claramente apresentada como filho. E quem vê um filho de Deus vê o Pai. Não vai precisar ler a Bíblia. A verdade vai libertá-lo, mas no começo poderá fazê-lo sentir um miserável, porque vai confrontar muitas coisas em nós. Ok? Essa atitude efetiva deverá ser pessoal, envolvendo apenas você, né? A prática, algo que você possa fazer, é verificável, com um prazo final para ser realizada. Todas as aplicações devem envolver tanto o seu relacionamento com Deus ou com os outros, quanto ao seu caráter. A palavra de Deus sempre vai nos direcionar a nos envolver conosco mesmo, olhar para dentro de si, resolver todas as nossas mazelas. E mais do que isso, vai envolver a gente com as pessoas também. Agora, antes de ler o próximo capítulo, passe algum tempo pensando sobre a questão. O que Deus já lhe pediu por meio da palavra que você ainda não começou a fazer? O que Deus já pediu para nós, que ainda não começamos a fazer? Pense sobre isso. Então escreva algumas medidas práticas que ajudarão a executar aquilo que você identificou. Você pode, por exemplo, pedir para um amigo, pedir para um irmão, né?
A gente precisa contar um com o outro, para que não deixe você vacilar, entende? Não deixe eu vacilar não, eu tomei algumas decisões na minha vida, em colocar algumas práticas de vida, né, relacionada à palavra de Deus, relacionada ao meu relacionamento com Deus. E me ajude a não vacilar. Assim como disse, né, D.L. Moody, a Bíblia não nos foi concedida para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Amém, queridos? Que nós possamos receber essa palavra no nosso coração. Receber essa reflexão. Deixe o Espírito Santo ministrar no nosso coração. A palavra de Deus não é para você obter conhecimento, mas é para mudar a sua vida, para transformar a sua forma de pensar. Tiago capítulo 1:18, ele nos gerou pela palavra. Deus nos gerou pela palavra. Você é fruto de uma palavra. Você consegue imaginar? É fruto da palavra de Deus. Então, viva de acordo com quem te criou. Qual o passo que você escolhe dar hoje entre esses 5 que a gente viu aqui? 5 passos para você poder trazer a palavra de Deus para dentro da sua vida. Não apenas na mente, mas assim para o seu coração, para que ela se torne prática na sua vida. Dia 24, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: a verdade me transforma. Versículo para memorizar: se vocês permanecerem e a minha palavra em minha palavra, serão realmente os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Nosso Senhor Jesus. Pergunta para meditar: o que Deus já me disse em sua palavra que ainda não comecei a fazer? Amém? E que a palavra faça parte do seu lar, né? Nós estamos nesse livro, Rick Warren, né? Uma vida com propósito, para que eu estou na terra. Que você possa continuar lendo e você possa meditar, possa refletir, possa pesquisar e você possa também memorizar toda a palavra de Deus no seu coração. Esse livro ele é rico em muitos versículos, tem muitos e muitos versículos. E se você fizer aquilo que Rick Warren está dizendo, escolher alguns versículos, guardar no seu coração, né, com certeza, eu declaro que a sua vida será abundantemente abençoada. Forte abraço, gente. Deus abençoe e até a próxima semana. Beijo grande no coração de vocês. Tchau, tchau. Tchau. A Rafa não vai deixar a gente embora agora. Deus abençoe, gente. Um forte abraço. Tchau, tchau.